Fala galera que acompanha a gente aqui no nosso canal Nação Virtual. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. A gente vai falar justamente sobre como trabalhar com variáveis dentro do Power BI. Se o assunto te interessa, você tem dúvidas, não sabe como trabalhar com variáveis, aprenda que vai ser algo muito útil para você, vai otimizar os seus relatórios e vai, claro, trazer o maior ganho de performance dentro dos seus projetos. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Olá galera, meu nome é Daniel e a gente está aqui hoje justamente para poder trazer um assunto muito interessante, que é justamente o trabalho com as variáveis dentro do Microsoft Power BI. Aqui a gente está com um dashboard que a gente vai usar de exemplo, justamente para poder fazer essa exemplificação do trabalho com variáveis dentro do Power BI. Maravilha? No exemplo de hoje a gente vai fazer o que? A gente tem aqui, uma visualização onde eu trago justamente o que? Eu trago a quantidade vendidas, o ranking de produtos dentro do Power BI. Então, o que eu preciso fazer nessa situação aqui? Eu preciso justamente calcular qual seria aqui o valor médio vendido, no caso eu dividindo aqui os 26.871,80 pelos 176, quanto daria esse valor médio? A gente vai fazer essa análise bem simples aqui, como se fosse um ticket médio, justamente para a gente poder trabalhar essa situação dentro do Power BI. Então a gente vai fazer essa situação aqui justamente para trazer esse cálculo para vocês. E a gente vai usar o que? A gente vai usar justamente as variáveis para poder fazer essa situação. Se você observar aqui na minha barra lateral aqui, o que a gente tem? A gente tem aqui as divisões das medidas justamente por pastas. Eu gosto de criar sempre dentro dos meus trabalhos uma medida chamada MVAR, que é justamente onde eu vou agrupar todas as medidas que dizem respeito a variáveis dentro do Power BI. Embaixo eu acabo criando as outras medidas aqui que são relacionadas à tabela de vendas, nota fiscal, produtos, enfim, eu vou criando e vou separando porque depois fica melhor para a gente conseguir visualizar e encontrar as medidas dentro do Power BI. Eu coloco esse M aqui na frente de medidas, mas não precisaria colocar, você poderia trabalhar direto, até mesmo porque a visualização aqui, ela muda. Se você observar numa tabela normal, aparece o símbolo aqui, de tabela. Agora, quando você vai para uma variável, aparece ali simplesmente como se fosse uma calculadora. Então, você entende que naquele grupo ali existe também a questão das medidas, ou seja, eu só tenho medidas dentro daquele grupo. Depois, se você quiser aprender a como criar isso aqui, comenta aqui embaixo que a gente grava um vídeo explicando como que cria essa organização dentro do Microsoft Power BI. Maravilha? Então, bora pro vídeo aqui para a gente poder não perder tempo com essa situação. A gente vai criar justamente essa medida, que é uma medida chamada valor médio. E a gente vai usar o quê? A gente vai usar as variáveis dentro do Power BI. As variáveis elas são muito importantes porque elas otimizam o nosso trabalho para não ter que criar várias medidas para chegar no mesmo resultado. Aqui eu quero chegar no valor médio, então o que eu preciso saber? Eu preciso saber basicamente qual foi o valor vendido e qual foi a quantidade vendida, dividir esses dois valores para eu chegar no valor médio. Então eu estou falando aí de três situações. Primeiro eu tenho que ter o valor vendido, depois eu tenho que ter a quantidade vendida e por fim eu vou retornar justamente o que? Eu vou retornar o valor médio a partir dessas duas situações que eu tenho. Show de bola? Então bora executar aqui a nossa função. Eu vou vir aqui do lado aqui, e vou clicar aqui nesse ponto aqui, que é justamente isso aqui, vai aparecer esses pontinhos aqui do lado, eu clico nele, ele vai aparecer a opção para a gente aqui de nova medida. É uma opção para a gente poder encontrar e calcular uma nova medida. Ou simplesmente eu posso vir aqui no centro da tela aqui, e clicar em nova medida. Eu também vou chegar no mesmo resultado. Show de bola? Vamos vir aqui pelo lado, vou clicar aqui e vou clicar em nova medida para ele poder já abrir essa situação da medida aqui para a gente iniciar o nosso cálculo dentro do Microsoft Power BI. Show de bola? Ele está carregando aqui a medida para a gente, para que justamente a gente consiga fazer essa situação. Bom, bora calcular aqui a nossa medida então. Eu vou até aumentar aqui um pouquinho a tela para vocês conseguirem visualizar melhor. O que a gente vai fazer? A gente precisa primeiro dar um nome para a nossa medida. Afinal, ela segue da mesma forma como se fosse algo simples sem o uso da variável. Então, eu vou colocar o nome dela aqui de valor médio, certo? Vou escrever aqui valor médio, vou escrever sem acento mesmo para eu
habitualmente escrevo as medidas, não coloco o acento, né? Que a gente teria um acento aqui no médio, mas eu não vou colocar esse acento, eu prefiro fazer sem acento mesmo, essa criação dos nomes das medidas. Ctrl Shift para ele poder ir para a próxima linha e dou um Tab aqui para ele poder ajustar, para a gente poder já criar uma visualização mais agradável das nossas medidas dentro do Power BI. O que eu vou fazer? Agora eu vou iniciar justamente a nossa estrutura das variáveis dentro do Power BI. Então eu vou digitar aqui um var, ou seja, toda vez que eu for trabalhar com medidas dentro do Power BI, eu vou fazer o que? Eu vou simplesmente iniciar utilizando o var, que é o de variáveis. Então, se eu vou trabalhar com uma variável, eu inicio ali trabalhando com a questão da variável. Digito esse var aqui para ele entender que é uma variável. O que eu vou fazer agora? Eu quero calcular primeiro o valor vendido. Então, vem aqui ó, e digito valor vendido. Galera, ponto de atenção aqui muito importante nessa situação. Vamos supor que esse vendido aqui tivesse um acento. Ele não tem, tá, gente? Vamos supor que ele tenha um acento aqui, ó. Ele não aceita você colocar acento quando você vai nomear ali uma variável. Então, você tem que colocar ela sem acento. Ah, Daniel, eu posso vir aqui e colocar um espaço? Não, você também não pode colocar um espaço, porque ele vai entender que o nome da variável é apenas esse daqui, ó. Vê que ele até colocou numa cor diferente ali, ó. O outro ele já colocou em branco e colocou uma reclamação ali, colocou em vermelho, já reclamando e falando que está errado daquele jeito. Então, tem que colocar tudo junto, sem nenhum tipo de acentuação. Maravilha? Não posso fazer isso. Até mesmo o C cedilha aqui, ó, se eu for colocar, ele também não aceita. Então, se você tiver ali algum nome que ele envolva C cedilha, não coloque. Use o C simplesmente ali e não adicione o C cedilha. Show? Senão ele vai dar erro. Show de bola. Ponto esclarecido aqui. Eu vou vir aqui na frente agora e vou colocar outro igual. Você vai falar, pô, Daniel, outro igual? Você já colocou um igual lá no início para abrir a medida e vou colocar outro igual agora? Sim, porque eu estou fazendo mini medidas dentro da minha medida principal. É justamente a ideia da variável. A ideia da variável eu executo medidas dentro de uma medida maior. Seria basicamente esse entendimento aí, porque eu vou fazer aqui, ó, 3 medidas dentro de uma só, ao invés de eu ter que criar várias medidas ali na minha barra lateral. Por isso que ela otimiza, por isso que ela torna o nosso trabalho melhor dentro do Power BI. Sei que você já está gostando dessa questão das medidas. Então, se está gostando, já curte esse vídeo aqui, já se inscreve no nosso canal e já comenta o que você está achando até esse ponto desse vídeo. É muito importante esse feedback de vocês pra gente. Show de bola? Bora continuar aqui então. Ctrl Shift, vou para a parte de baixo aqui, ó, e dou outro Tab para eu poder criar ali o meu efeito cascata dentro da minha medida e eu conseguir fazer a visualização correta. Estão entendendo até aqui? Estão comigo? Então bora para a tela para a gente poder continuar. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou digitar aqui, ó, a função SUMX, ou seja, eu vou puxar a função SUMX, justamente porque ela analisa o contexto ali, ó, linha a linha, diferentemente da função SUM, que ela analisa o contexto geral. Então, vou usar aqui a função SUMX nesse caso, certo? Antes de eu ir para a minha tabela, que é justamente o que ele está falando aqui em cima, aqui, ó, que é a sintaxe da minha função, se você observar, toda vez que você abre uma função dentro do Power BI, ele traz o quê? Ó? Ele traz justamente aqui o nome da função, traz aqui uma explicação, breve explicação do que aquela função ela faz, e ele vai trazer também a sintaxe, ou seja, a estrutura daquela forma. Assim como você trabalha no Excel, também ele traz ali a estrutura para você, no Power BI ele vai fazer a mesma coisa. Então ele vai trazer ali, ó, qual é a sintaxe da função SUMX. Tabela, ponto e vírgula e a minha expressão, ou seja, o cálculo que eu vou executar a partir dessa tabela que eu estou usando. Show de bola? Só que antes de eu usar a função SUMX, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, vou dar um ponto e vírgula e vou usar a função values. O que a função values ela faz? Ela pega uma lista que eu tenha e retorna valores únicos, ou seja, se eu tenho uma lista lá com valores repetidos, ele vai retornar e vai criar uma lista única para a gente. Por que eu estou utilizando a função values aqui nesse caso para poder justamente trazer o valor total vendido? Existem duas situações aqui bem específicas. A gente trabalha muito com a questão de banco de dados, trabalha com essa questão de análise de dados. O que a gente tem que observar? Por exemplo, eu vou trabalhar ali com uma tabela que ela envolva F-vendas e eu vou analisar essa tabela F-vendas, vou entender qual é a estrutura dessa tabela F-vendas. A gente encontra em alguns bancos de dados que são assim mais tranquilos, a gente está trabalhando, a gente tem a tabela F-vendas e tem a tabela ali de itens, ou seja, eu tenho uma tabela para vendas e tenho uma tabela de venda item, onde eu tenho apenas a descrição da venda sem repetição de linhas. Por exemplo, o cliente comprou 2 produtos em uma única venda. O que vai acontecer? Nessa tabela de vendas, eu vou ter uma única linha com as informações daquele
cliente. Eu não vou ter nessa tabela, por exemplo, a informação de qual produto aquele cliente comprou. Já na tabela de venda itens, eu vou ter o quê? Eu vou ter lá a informação da venda, que eu vou referenciar com a tabela F vendas, e eu vou ter ali, ó, as duas linhas dos produtos que ele comprou. Então o que vai acontecer? O meu número da venda, que é o meu índice, a minha referência, o que eu faço a ligação entre essas duas tabelas, o que eu identifico o meu cliente, afinal a venda ela é única para cada cliente. Eu não vou ter o mesmo número de venda para dois clientes diferentes. O que vai fazer? Na tabela F vendas, esse número ele vai ficar duplicado, ou seja, eu vou ter duas linhas e vou ter o mesmo número duas vezes. Por isso que eu estou usando a função value aqui, porque nessa situação aqui especificamente eu tenho apenas uma tabela. Essa tabela F vendas que eu tenho aqui, ela já traz o produto que foi vendido. Então, se um cliente comprou mais de um produto, eu vou ter o ID repetido ali várias vezes. E pior, o que acontece? Na tabela valor total vendido, o que acontece? Eu vou ter ali o mesmo valor em todas as linhas. Se o valor da venda, por exemplo, foi R$150 e eu tenho 3 linhas, ele vai aparecer 150 em cada linha. Cada linha, né? Desculpa. E na hora que eu fizer a soma, ele vai somar esses 150 das 3 linhas e não vai retornar só 150. Ele vai retornar ali o valor maior para a gente, certo? Então, assim, é importante, retornar no caso 450. Então, é importante a gente se atentar a entender qual é a estrutura da minha tabela. Se você não quiser correr risco, se você tem certeza que não vai ter duplicação, você não precisa usar a função values nesse caso aqui. Mas se você tiver ali na verdade a perspectiva, né, ou notar que pode acontecer isso, usa a função values justamente para a gente não correr nesse problema. Show de bola? Tab para ele poder selecionar essa nossa função. Agora eu vou pegar qual é a minha coluna que eu vou justamente retornar valores únicos. Normalmente é o quê? Número da venda. Pensa comigo, eu tenho que pegar uma coluna que ela seja índice, que ela identifique aquela venda. Outras situações de coisas também que são únicas, por exemplo, eu tenho ali o CPF, eu tenho ali também uma placa de um carro, por exemplo, são valores que são únicos, um CEP são valores que são únicos, então sempre nessa linha de raciocínio, ou seja, coisas que são únicas e que querem dizer apenas uma situação. Nesse caso aqui eu vou usar o ID, então digito ID e localizo aqui, ó, justamente a minha coluna ID, ó, localizei ela aqui, dou um tab para ele poder selecionar, certo? Ele fez a seleção para a gente ali da nossa coluna que a gente quer retornar values, eu simplesmente venho aqui, fecho e eu já tenho essa situação aqui pronta. Agora eu dou um ponto e vírgula, Shift, Enter, para ele poder ir para a próxima linha. Eu sei que é muita informação até aqui, mas o importante é vocês entenderem ali o contexto do que a gente usa na variáveis, na questão da utilização das variáveis. Vão ter situações que é mais simples você criar a variável, só que eu estou trazendo outras informações, estou trazendo outras situações também, para justamente vocês terem esses pontos de atenção, terem melhor entendimento também de situações que podem acontecer no dia a dia. Eu poderia simplesmente trazer aqui uma situação de variáveis muito simples, ficaria algo superficial, e talvez quando vocês se deparassem com uma situação como essa, vocês poderiam ali ter dificuldade na hora de justamente estar criando a sua variável dentro do Power BI. Show de bola? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai chamar uma calculate. A calculate, ela é basicamente, ela muda o contexto completamente ali das nossas medidas. Então a gente usa a calculate. O pessoal costuma dizer que a calculate é como se fosse um canivete suíço, entendeu? Porque você, a partir da calculate, você faz diversas coisas dentro do Power BI e você muda justamente o contexto ali daquela situação. Então ela avalia uma expressão em um contexto modificado por filtros. Show de bola? Chamei ali a minha calculate, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui a função max, para justamente eu avaliar qual é o maior valor vendido na minha coluna. Por fim, agora eu vou chamar o quê? Eu vou chamar justamente a coluna valor total vendido, que é justamente a coluna que eu vou localizar aqui dentro do Power BI, certo? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho essa minha visualização, para justamente eu ver ali qual é a coluna do valor total vendido. Ó. Diminuir mais um pouco, que eu estou no modo de zoom, aí ela acaba ficando um pouco pequena ali para a gente poder visualizar. Ó, é justamente essa coluna aqui, ó, valor total. Então eu já tenho aqui a minha coluna, dou um tab para ele poder selecionar e pronto, eu já tenho ali. Deixa eu aumentar aqui de novo para vocês conseguirem visualizar e acompanhar corretamente aqui a nossa situação. Show de bola? Feito isso, o que eu vou fazer agora? Agora simplesmente eu vou fechar. Fecho o primeiro parêntese, que no caso é esse parêntese aqui, ó. Fecho o segundo parêntese, que é esse daqui, e fecho o terceiro, que é o daqui de cima. Esse daqui já estava fechado aqui. Show de bola? Ponto e vírgula.
Alt Tab. Agora eu vou, na verdade não precisa dar ponto e vírgula aqui não, tá gente? Ó, ponto interessante, ó. Quando você vai para a próxima situação, que é a próxima variável, se você der um ponto e vírgula aqui, ó, vai dar erro, entendeu? Então simplesmente eu dou Ctrl Shift Enter para ele poder ir para a próxima situação. Apago aqui para poder voltar e ficar alinhado ali e digito aqui de novo var, que eu vou agora fazer a minha segunda variável. Essa segunda variável aqui vai ser mais simples, vai ser mais tranquilo. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso calcular a quantidade vendida. Então como que eu faço aqui? Eu vou digitar aqui primeiro o nome da minha variável, que vai ser quantidade vendida, certo? Digitei quantidade vendida, vem aqui na frente, ó, igual, certo? Shift Enter para poder ir para a próxima linha, Tab para ele poder ajustar e alinhar aqui, ó, alinhou aqui também com a parte de cima. E agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer justamente uma soma. Ao invés de eu usar SumMax, igual eu usei na anterior, aqui eu posso usar a função Sum. Simplesmente uso ela e já vou fazer a minha soma do valor total vendido. Como eu sei o nome da minha coluna, eu vou digitar aqui simplesmente QTD, que é justamente a coluna lá na tabela F Vendas, que tem a quantidade de itens que foram vendidas, certo? Feito isso, fecho aqui e eu já tenho ali a minha soma da quantidade de itens vendidos. Shift Enter para poder ir para a próxima linha. Apago aqui para poder avaliar, para poder retornar e alinhar ali o meu texto. O que eu vou fazer agora? Agora eu preciso, a partir dessas duas informações que eu gerei, eu preciso simplesmente retornar algo, entendeu? Se eu gerei aquilo ali, eu tenho que retornar. O que eu quero retornar? Eu quero retornar o valor médio. Então, justamente eu vou digitar aqui, ó, return, que é a função, que é a próxima situação do uso da variável, que é o que eu vou retornar dentro dessa minha medida. Shift Enter para poder ir para a próxima linha, Tab. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia retornar várias coisas. Por exemplo, eu poderia retornar aqui, ó, valor vendido. Então, se eu digito aqui só VLR, ele já identifica aqui, ó, tudo que está iniciando como VLR dentro desse meu arquivo aqui PBIX. Se eu vir aqui embaixo aqui observar, ó, esse aqui ele aparece com um X, tá vendo? Ó? Aparece um X aqui, ó, antes do valor vendido, que é justamente a minha situação da variável que eu cliquei lá em cima. Então, sempre quando você for chamar o seu nome, o nome da variável que você criou, você vai puxar por esse nome aqui, ó, e vai observar que vai aparecer aquele X ali que ele sinaliza justamente para isso que foi criado aqui dentro da variável. Então, dou um Tab nele, eu poderia simplesmente retornar apenas o valor vendido, assim como eu poderia retornar apenas a quantidade vendida. Show de bola? Mas eu não quero retornar isso, eu quero retornar a divisão do valor vendido pela quantidade vendida. Eu poderia fazer assim, ó, eu poderia fazer valor vendido, colocar uma barra aqui e retornar justamente a quantidade vendida. Ó. Se eu fizer isso aqui e der um Enter, ele vai calcular para a gente corretamente, vai trazer o valor ali, a gente não vai ter nenhum problema com essa situação aqui, certo? Ó, se eu fechar aqui em cima, aqui, ó, vou fechar aqui, deixa eu ajustar a tela aqui para a gente poder conseguir visualizar melhor os nossos valores. E se eu vir aqui agora, ó, pegar o meu valor vendido, ó, vou pegar o valor vendido e vou jogar ele para cá. Ó. O que vai acontecer? Ó? Ele vai trazer para a gente o valor vendido ali corretamente, tá vendo? Sem problema nenhum, a gente tem o nosso valor vendido ali. Mas a gente vai fazer o quê? A gente vai utilizar aqui, na verdade, a função divide. Ou seja, por que a gente vai utilizar a função divide aqui nesse nosso exemplo? Ao usar a função divide, a gente consegue o quê? A gente consegue justamente trabalhar essa questão da divisão por zero. Então, se eu vir aqui, ó, eu vou simplesmente tirar essa parte aqui, ó, e vou chamar aqui, ó, divide. Ela vai me pedir um numerador e um denominador. O numerador é justamente o que? É justamente o valor vendido. Então, digito aqui o valor vendido, selecionei dei Tab, ele já puxou para a gente. Ponto e vírgula, agora eu vou para o denominador, que é justamente a minha quantidade vendida. Também selecionei, dei um Tab, ele já trouxe para a gente. E agora a gente vai aqui justamente para a questão, que é o quê? É a minha alternativa de resultado, ou seja, um valor alternativo que ele vai retornar caso ele encontre uma divisão por zero. Eu posso simplesmente colocar zero aqui também para ele poder retornar na minha função. Fechei, dei Enter. O que vai acontecer? Vai manter exatamente a mesma situação que a gente tinha ali de divisão, com os valores sendo retornados corretamente dentro do Power BI. Se eu fechar aqui, ó, não mudou nada. Se a gente vir aqui também e fizer uma situação de poder conferir aqueles valores ali, se eles estão retornando corretamente, se eles não estão retornando corretamente, ó, se eu pegar aqui, por exemplo, aqui para poder fazer
a divisão. Ó. Eu vou pegar ali, ó, e vou dividir aqui, ó, 26.871,80 dividido por 176. Deu exatamente os 152,68. Então a nossa função dentro do Power BI, ela está funcionando perfeitamente, e com isso a gente tem aqui, ó, a nossa medida sendo aplicada utilizando justamente as variáveis dentro do Power BI. Bacana essa dica, né? Muito legal a questão da utilização das variáveis dentro do Power BI. Então pensa bem, caso você for ter que criar aí várias medidas para poder chegar a um único resultado, talvez as variáveis sejam mais interessantes para você poder trabalhar dentro do Power BI. Às vezes você tem uma lista gigante ali de medidas, talvez você pode otimizar e reduzir bastante essa quantidade de medidas dentro aí das suas pastas de trabalho no Power BI. E com isso, ter ali um ganho maior de produtividade, ter também ali um melhor desempenho dentro dos seus projetos. Maravilha? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse conteúdo, comentar o que você achou, manda também para aquele seu amigo que está com dúvidas em relação à variável, e se você ainda porventura ficou com alguma dúvida quanto a esse tema, comenta aqui embaixo que a gente grava um novo vídeo explicando exatamente aquilo que foi a sua dúvida, aquilo que foi o seu problema. Lembrando, ponto de atenção, a gente poderia utilizar também aqui a função AverageX, justamente para poder calcular ali o valor médio, mas a gente preferiu fazer via variáveis essa situação aqui, justamente para trazer um exemplo, exemplificar como que a gente poderia utilizar esse recurso dentro do Microsoft Excel. A gente volta numa próxima oportunidade, trazendo mais conteúdo para você, mais conteúdo relevante, conteúdo de valor. Meu nome é Daniel, foi um prazer trazer esse conteúdo aqui para vocês, um abraço e até a próxima.